A partir de agora na Showtime. Ao Céu, Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu, Pro Saúde. Boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvintes. Coisa boa estarmos juntinhos aqui na Showtime. 12:05 e nós ficamos até às 13 horas juntinhos. Ao Céu agora é digital. Você pode marcar consultas, acertar pendências e você pode acionar o botão antipânico. Isso é maravilhoso. Você já imaginou? Numa emergência, você é nervoso, com problema, você aciona o botão antipânico e Ao Céu Pro Saúde já te dá o resultado, o médico que você pode acionar e você pode resolver o seu problema rapidamente. É assim, Ao Céu Pro Saúde, sempre com você. E hoje nós vamos conversar com a doutora Márcia Regina Mendes. Ela é uma grande psicanalista, personal coaching, hipnóloga, filósofa e teóloga. Nós vamos falar sobre o relacionamento de mães e filhos. A doutora Márcia Regina Mendes, ela tem 17 anos de experiência na área de educação e atendimento a adolescentes. É especialista no tratamento de famílias, depressão e síndrome do pânico, entre outros distúrbios. Professora do curso de psicanálise, palestrante e comunicadora. Que coisa boa ter essa querida Márcia Regina. Nós vamos falar de mães e filhos, porque amanhã é o Dia das Mães. E nem sempre o relacionamento entre mães e filhos é bom. E é por isso que, se você ouvinte tiver qualquer problema nesse sentido, você pode recorrer a esse ramo da psicanálise com essa querida Márcia Regina, e Ao Céu Pro Saúde pode ajudar você a ter esse acesso de maneira fácil. Basta você recorrer ao Céu Pro Saúde, porque ela está sempre com você. Boa tarde, doutora Márcia Regina Mendes. Boa tarde, querida. Que saudade. É verdade. Que coisa boa estarmos juntinhas nessa uma hora todinha que a Showtime vai proporcionar para todos nós. Querida doutora Márcia, quando a gente fala em mães e filhos, a gente sempre fala de carinho, de aconchego, de mãe boazinha, de filho bonzinho, de filho que reconhece que a mãe é única, que a mãe é uma só, que a mãe é maravilhosa. Inclusive, agora há pouco eu estava vendo aqui um poema do nosso querido Mário Quintana, que diz que mãe são 3 letras apenas, ao desse nome bendito, 3 letrinhas, nada mais, e nelas cabe o infinito, e palavra tão pequena, confessam mesmo os ateus que é do tamanho do céu e apenas menor do que Deus. Mas nem sempre os filhos veem a mãe dessa forma, e nem sempre a mãe é tão ideal como se pinta. Por quê, doutora Márcia? Aí que tá o X da questão, né? O que é essa mãe ideal? Hoje o que eu mais trabalho aqui na clínica, às vezes, são as mulheres que ainda se sentem culpadas por não conseguirem ser essa mãe idealizada, que vive 200% para o filho, que não tem outro desejo, que não tem outras necessidades, né? E na realidade nós vivemos um mundo hoje onde as mulheres assumiram muitos papéis. A mãe hoje ela é profissional, ela é mãe, ela continua sendo filha, então às vezes vai demandar ela cuidar da própria mamãe, que agora precisa dela. Então, elas se sentem culpadas, tendem a superproteger os filhos de um lado, ou a ser completamente permissivas. Então, eu acho que a discussão cabe muito bem hoje. É verdade. O que a senhora acha da discussão de que as mães cuidam tanto dos filhos que eles não crescem, que eles continuam infantis, os homens? E eles também viram gays, porque a proteção da mãe é tanta que o homossexualismo aflora. A senhora acredita que o homossexualismo já nasce com a criança? Não acredito em uma afetividade que nasce com criança, não. Eu acredito que
eu sou psicanalista, né? Então eu entro na teoria do Freud, que esse é um comportamento aprendido, ele é um processo neurótico. Ele é um processo adquirido. Ele é um processo adquirido, porque olha só, nós precisamos, a gente aprende a amar a partir de algum lugar. Eu aprendi a amar dentro da minha casa. Então é óbvio que o meu marido não é uma cópia do meu pai, mas o meu marido tem muitas coisas que são do papai. Então meu pai era um homem protetor, meu marido é um homem protetor. Meu pai era um homem calmo, meu marido era um homem calmo. Então, tem algumas características do papai nele, ele não é uma cópia, mas tem muitas. A mesma coisa no processo da homoafetividade. Se a mãe não deixa o pai exercer a função paterna, né, de castrar a criança, tirar a criança da cama, permitir que ele cresça, que ele seja adulto, sim, ele pode desenvolver uma homoafetividade. Não é absurdo, não. Entendi. Na novela das 9 da Rede Globo, nós vemos a Maria Fernanda Cândido criando a filha desde pequena como uma boneca. Ela criou a filha cercada de muito mimo, de muito lacinho, de muito laçarote, de muita fita. E hoje a filha, como se revoltasse contra a mãe, ela está querendo se descobrir transexual, ela está querendo se descobrir até homossexual. Então, seria por conta do comportamento dessa mãe? Sim, olha que expectativa. Quem consegue ser uma boneca, uma Barbie o tempo inteiro? Nós oscilamos, o nosso padrão oscila, então pode formar o que nós chamamos de formação reativa, né? Eu ser educada de uma forma e de repente eu me rebelar e falar, não aceito esse papel na minha vida. Entendi. E isso, de certa forma, todos nós fazemos um pouco, né? Então vejam, mães, como é importante a sua postura em relação ao seu filho. Amar não significa mimar demais, não é, doutora? Sim. E a gente saber qual que é o nosso espaço, né? Qual é o nosso papel? A gente tem que cuidar, eu sou mãe de 3. Então a gente tem que cuidar, a gente tem que, lógico, eu desejo para os meus 3 filhos o melhor do universo, não é nem do mundo, mas tem alguns momentos, e esses são os mais complicados, que eu tenho que dar um passo atrás, observar e ficar vendo eles viverem a vida da forma deles, confiando que eles aprenderam de mim o melhor. Então, tem aqui a pergunta do Wagner Cunha. Ele diz assim: vivemos a cultura do medo, respiramos e vivemos com esse sentimento. O que a gente ensina aos nossos filhos? Tenha medo? Ande com o vidro fechado, não volte para casa tarde, toma cuidado com o que você come. Enfim, o que nós devemos ensinar aos filhos? Então, a gente tem que ensinar para os filhos a prudência. A prudência é um equilíbrio entre o instinto de sobrevivência e a nossa capacidade de viver. É lógico que eu também falo para as minhas filhas, vocês vão voltar tarde, peguem um Uber, dirijam com cuidado, não parem em qualquer semáforo. Você vai dar as orientações da vida, mas eu não posso prender uma mulher de 23 e outra de 22 dentro da minha casa. É verdade. Porque pode falar. É verdade. Eu tenho uma outra pergunta aqui, Patrícia. Ela pergunta assim: eu não posso esconder dos meus filhos a realidade de hoje, porque na minha época, na minha infância, a menina só brincava de boneca e o menino só brincava de carrinho. Como que eu posso fazer essa demarcação? Entendi. Então, olha só, o brinquedo em si não vai levar ninguém a desenvolver uma afetividade. Uma menina pode brincar de carrinho, um menino pode ter brincar com uma boneca, isso não é um grande problema. O que talvez a gente tenha que tomar cuidado é com os excessos, tanto de um lado quanto do outro. Né? Então é lógico que você pode ir falando, olha, uma mocinha não senta assim, não é machismo, é educação.
uma menina não senta assim, ó, um rapazinho não faz dessa forma. Não, ó, os meninos vão com o papai agora. Então, numa família razoavelmente estruturada, esses papéis ficam bem claros. E a mãe pode fazer isso com o menino ajudando a secar a louça, com o menino arrumando o próprio quarto. O que causa desequilíbrios muito fortes, como esses que nós estamos dizendo, né? Na realidade é o quê? A falta da estrutura familiar. É isso que leva ao desequilíbrio. Nós temos aqui a Ana Carla. Nos últimos anos, muitos adolescentes, jovens, adultos, cristãos e não cristãos, tiveram coragem de se declarar homossexuais. Muitas mudanças ocorreram em nossa sociedade, criaram um contexto propício para que as pessoas que até pouco tempo sofriam em silêncio acerca de sua sexualidade pudessem agora se sentir um pouco menos constrangidos e se revelarem entre familiares e amigos. E tudo isso publicamente. No entanto, para os pais, esse é um assunto muito delicado. Como eu devo tratar a bissexualidade do meu filho? Eu devo condenar, compreender ou esclarecer? Então, condenação não cabe, né? É muito triste você ser condenado por aqueles que mais te amam, né? Aceitar, às vezes, vai bater muito de frente com os seus valores morais, né? E com a sua psique, aquilo que você vai formando no decorrer da vida. Eu acredito que com filhos a gente deve estabelecer qual é o meu limite. Filho, eu te aceito, eu te amo, mas olha, eu não consigo lidar com isso ainda, eu também estou aprendendo. Esse tipo de honestidade os filhos sempre vão respeitar. Olha, te aceito, tudo bem, mas olha, para mim isso é chocante. Tanto é que eu tenho vários casos onde as mães vivem muito bem com seus filhos homoafetivos. Por quê? Porque o limite está bem claro. Ele está bem claro. Até aqui tudo bem, daqui para cá não tem como eu aceitar. Não sei se fez descobri sentido. Que meu filho era homossexual e eu disse para ele, não te criei para isso não é normal. Vou te levar a um psicólogo e você vai ver que é só uma fase, vai passar. Isso procede? Eu posso levar o meu filho a um psiquiatra, a um psicólogo, e isso passa? Eu particularmente, eu não acredito em cura gay, porque eu teria que entender a homoafetividade como um transtorno, como uma doença, e não é. Não é transtorno nem doença, é comportamento. Então, ela pode levar a psicóloga ou psiquiatra, na realidade, vão ajudá-lo a ele se encontrar nesse processo dele. Mas não, um profissional sério não vai trabalhar como sendo cura, não. Como tendo cura. Mesmo porque a Organização Mundial da Saúde recrimina esse movimento da psicologia que considera a homoafetividade doença. Entendi. Drica de Souza, ela diz assim, como lidar com um filho rebelde na adolescência? Primeiro você entendeu o que é rebelde para essa mãe, né? Porque às vezes o filho não querer fazer medicina, querer ser jornalista, a mãe já entende como sendo uma grande rebeldia. E na realidade ele só está tentando traçar o caminho dele. Mas eu vou tratar a rebeldia do adolescente, né? Para o adolescente, alguns atos que a gente interpreta como sendo rebeldia, na realidade é um processo dele de desvínculo da função materna e da paterna. É quando ele abandona de ser filho da Márcia, e passa a ser agora o João com a sua história, com as suas características, né? Ele é um indivíduo autônomo e independente. Então, a rebeldia da adolescência, ela é comum nesse aspecto. E ela passa a ser incomum, né, quando ela entra já nos transtornos de, nos transtornos de comportamento. Então, o uso de drogas,
dirigir alcoolizado. Então aí eu recomendo que realmente se procure um profissional, ou um médico ou um psicólogo. Entendi. Eu tenho aqui a pergunta de Ronaldo von Kotcherka. Ele diz assim: o meu filho está bebendo demais. O que eu posso fazer para resolver essa situação? Então tá, preciso ver que idade ele tem, né? Então, eu preciso entender também como que é o uso da bebida. Ele está bebendo demais nas baladas, quando ele sai ao final de semana? Ele está bebendo todos os dias? Porque isso parece que não, mas tem uma diferença pra gente. Primeira coisa é conversar diretamente com a pessoa. Eu acho que você está exagerando, eu vejo que você está exagerando na bebida. E eu não aceito que você fique em casa assim. Certo? E, em segundo, procurar um médico, um psicólogo para dar apoio e ver por que ele está se refugiando na bebida. O que a bebida está diminuindo a dor. Por que ele está usando a bebida para tratar a dor? E eu preciso entender que dor. Né? Se é uma dor psicológica, uma baixa autoestima, se ele está indo só no embalo, e aí quando o adolescente vai no embalo, ele tem uma necessidade de ser aceito. Então, por que essa necessidade de ser aceito pelo grupo tão grande? Então, isso que a gente tem que analisar. Certo. Eu tenho aqui a pergunta de Yuzo Akiko Okamoa. Meu filho é adolescente e me dá muito trabalho. A minha dificuldade em fazer com que ele me ouça começou quando ele entrou na primeira série. Eu mostrava um erro no exercício de português que ele estava fazendo e ele gritava: cale a boca, deixe-me em paz, e se recusava a corrigi-lo. Temendo que ele tirasse notas baixas, eu continuava. Aí eu dizia: meu filho, isso está errado. Por que eu sou obrigada a fazer essa porcaria? Ele respondia. Quanto mais eu falava, mais ele resistia. Você precisa corrigir os erros que cometeu. Eu não quero fazer isso, ele chorava. E desfazendo-se do lápis, ia brincar com o seu videogame. E eu já disse: nada de videogame enquanto você não terminar a sua lição de casa. E ele falava: saia daqui. Tive muitos problemas e hoje ele é adolescente, continua me dando trabalho e eu não sei o que fazer. Se levá-lo a um psicólogo ou um psicanalista, isso pode resolver? Pode, porque eu preciso entender o que está acontecendo para vir uma revolta tão grande dessa. Normalmente, num caso desse, a gente recomenda primeiro procurar um endócrino. Um endocrinologista. Para ver se ele não está com nenhum distúrbio hormonal, né? Mas eu falo, mas ele já começou muito criança. Mas em períodos de crescimento tem crianças que apresentam distúrbios hormonais. Ou uma captação de serotonina, de endógenos, de feromônios. Eu aconselho a procura, sim, de um... Primeiro, pode procurar concomitante a psicóloga, né? Ou psicanalista, mas começar a investigação por um endócrino especialista em adolescente, eu acho legal. Principalmente se na família há históricos de transtornos da tireoide. Hipotireoidismo, hipertireoidismo, merece investigação clínica. Entendi. Nossa, é muita pergunta aqui, um minutinho só. Escolhendo qual que eu posso falar. Quem achou que a gente só ia falar sobre que presente comprar para a mamãe amanhã, né? Então, isso é bom também. Que presente comprar para a mamãe amanhã? Depende do estilo da mãe, do que a mãe gosta. Né? Mas eu acho que, olha, um presente eu acho muito legal, viu? Fazer comida sempre é bom. Leva um bolo para a mãe, faz um almoço gostoso em casa, um café da manhã na cama. Comer fora, mas tem que reservar antes, né? Senão a mãe vai ficar em pé lá até as 4 horas da tarde, né? Então, eu não sei, eu sou favorável à comida caseira em casa. Então, que bom, que bom. Não é de uma delícia? Tem a pergunta aqui da Elisa, ela diz assim: faço tudo errado como mãe.
Quando eu estava tentando engravidar, eu era bem flexível quanto às minhas opiniões, intransigente mesmo, extremamente egocêntrica e autoritária. Era difícil para eu acreditar que ia ser mãe. Agora que eu já tive o bebê, eu acho que eu não nasci para isso. O que eu faço? Um curso? Olha. Oi, Elisa, porque essa culpa toda, né? Primeiro eu preciso entender o que ela está fazendo tudo como é, porque ela entende por estar fazendo tudo errado, né? Nós nos cobramos demais. Eu volto à primeira fala lá do programa. A gente estabelece um patamar como mãe que é meio que inatingível. Uma mãe que nunca vai se sentir cansada, que vai amamentar com um sorriso no rosto, que vai trocar fralda às 3 da manhã feliz da vida, aparecendo propaganda de fralda, né? Essa mãe, ela não existe. O primeiro ano da criança demanda muito fisicamente da mãe. Não é um pouco, demanda demais. E aí é comum a gente se sentir culpada, frustrada, achar que não está dando conta, que somos egoístas, que tudo que a gente quer é que alguém fique com a criança para a gente dormir 3 horas. E esse é um processo normal, é um processo natural. É assim mesmo. E num contrassenso aqui eu tenho a Marília Emengarda. Ela diz assim, ter filhos para mim foi uma sequência de nãos. Não coma feijão que dá cólica, não fique com ele no colo que vai acostumar mal, não dê banho no chuveiro que ele vai cair, não dê peito deitada que ele engasga, não deixe ele dormir com você que atrapalha o casal e nunca mais sai, não, só dê o peito de 3 em 3 horas, não deixe ele dormir de dia para não trocar o dia pela noite, deixe o peito em mamadeira porque na sua idade o leite é mais fraco, dê água, dê suquinho e chá para a cólica, não saia no vento que você e ponha bastante roupa que a criança sente frio o tempo todo. Não deixe ele sem blusa que pega pneumonia, não deixe ele no chão, nem sem meia, nem descalço que pega friagem, tem que passar o ferro em todas as roupas que ele usa e forrar todo lugar com uma manta onde você colocá-lo, inclusive na sua cama, no sofá, no carrinho, tampe os peitos na rua, sua indecente, as toalhinhas de boca tem que ferver, passar álcool nas mãos quando for pegar ele no colo, haja álcool. Seu bico rachou, dá logo uma madeira, você não sabe dar de mamar. Tá cansado? É assim mesmo, depois piora. Não quis ser mãe, agora aguenta. Pai é só para pagar as contas, quem tem que cuidar é a mãe. Essa é a pior, né não? Se eu for continuar escrevendo aqui, o programa vai ser todo comigo. Uau! Eu amei, me mandaram ontem no Face assim, né? Primeiro filho, a gente esteriliza o seio, esteriliza o bico da chupeta, troca 300 fraldas e tal. Segundo filho, a esterilizada já vira só uma lavada embaixo da torneira. No terceiro filho, você passa a chupeta na boca e enfia na boca da criança, né? Mas é assim mesmo. Então, esses nãos todos, e aí olha o nível de cobrança que qualquer mãe passa. E todas essas coisas são, assim, torturantes, né? Ninguém consegue estabelecer um padrão tão alto. A gente, na realidade, deixou a maternidade um bicho de 7 cabeças, e ser mãe é tão fácil. Não é tão complicado assim. É um processo natural. Tanto que o amor de mãe, ele é biológico, é um amor hormonal. É verdade. Tem uma matéria aqui, além de mãe, o que mais você é? Várias coisas babacas me irritam mais nesse final de gestação. Eu sei, sou a pentelha, mas de verdade tem coisa que é muito chata e o povo parece não perceber, né? Agora tudo que eu escrevo ou comento vem seguido de um você vai ver quando o nenê chegar. Cara, nem minhas piadas sarcásticas eu posso falar mais. Olha só, acabei de chegar em casa depois de eu resolver um monte de coisas do trabalho e me peguei tentando abrir a porta de casa com o controle do carro. Uma louca, né? Pensando em 1 milhão de coisas, condição normal de uma geminiana, desde a conta da empresa que ainda tenho que pagar e as 3 reuniões que eu ainda preciso agendar para essa semana. Como sou engraçadinha nas redes sociais, mandei no Facebook. A gente percebe que está ficando maluca quando tenta abrir a porta de casa com o controle de carro. E os primeiros comentários são: espera só o bebê nascer, pós-hormônios da gravidez, você nunca mais será a mesma. Será que ser mãe é tão ruim assim, doutora Márcia?
Lógico que não. Pelo menos eu me divirto muito até hoje. E eu sou dessas. E como eu já era, antes de engravidar, eu já era dessas que trocava a chave pelo controle do carro. Só fiquei a mesma doida que eu sempre sou. Não mudou em nada. Nossa, A única coisa é que eu acho que o filho, ele te dá, eu não estou romantizando não a situação, mas o filho ele complementa para você viver essa doideira de uma forma mais engraçada, mais divertida. Aqui em casa, às vezes, as crianças até riem, né? Outro dia eu estava procurando o meu óculos de sol e tal, eu não estava achando. Aí o meu filho brincou, ai mãe, vê se você não pôs no micro-ondas, não é que ele estava lá. E eu sou uma que sempre perco o controle remoto, mas sempre. Conclusão, o controle remoto está sempre embaixo de mim. Aí as meninas até brincam. Cadê o controle remoto? Mãe, olha embaixo de você. Mas assim, é sempre, sabe? Embaixo da minha perna, tá sempre. A gente procura a casa toda onde está, embaixo da minha perna. Então já virou até piada, né? Você já tem imã para ele. E isso, na realidade, pouco tem a ver com o filho, viu? Tem muito mais a ver com a nossa rotina. Eu trabalho das 9 da manhã até as 10 horas da noite, quase todos os dias da semana. Então, isso eu vou pôr culpa em filho, é minha mesmo. Eu que pego mais do que eu posso. É verdade. Eu tenho a pergunta da Denise. Como lidar com filhos rebeldes e teimosos? Eu tenho filho de 3 idades, pequenos, médios e grandes. Então ela diz assim, não é porque nós somos rebeldes desde que Eva se rebelou contra Deus no jardim do Éden, que eu tenho que aguentar crianças tão teimosas que até afetam o meu casamento. Como eu devo agir? Opa, se está afetando o casamento é porque a mamãe está dando espaço para isso, né? O problema, eu não sei se é o caso dessa senhora, né? Mas eu vou falar. O problema é que é assim, a nossa sociedade hoje, ela é centralizada nas crianças. Nós temos crianças hoje que escolhem o carro que a família vai ter. Certo? Tem um documentário maravilhoso que fala sobre isso. Nós criamos pequenos ditadores. Criança, todo mundo com TV no quarto, todo mundo com independência, e aí crianças que não aceitam ordem. Visto isso, é só conversar com qualquer professora que você vai ver como que a hierarquia na família mudou. Então, nós temos, isso eu vejo, as famílias elas têm que reviver a hierarquia familiar. Primeiro é o casal, pai e mãe, e depois vem os filhos. As crianças elas não têm que participar de tudo da família. Hoje está se confundindo muito isso. É verdade. Eu tenho aqui e aí você vai ter crianças que são teimosas, que são rebeldes, que são pequenos ditadores. Pois é. E a Rita diz assim, que eles têm tanto medo da rebeldia dos filhos, que removeram da família todos os regulamentos e exigências por pensarem que é mais rápido deixá-los na adolescência fazer o que querem do que vê-los rebelar-se contra os regulamentos. E aí que a gente cria um rebelde maior, porque ele não tem limite. Porque ter limite, né? É bom. Limite é fundamental. Porque se a gente parar para pensar, quando os nossos pais estabeleceram limites para a gente, eles criaram na gente uma série de mecanismos que nos levaram ao quê? A entender, a criar virtudes. Virtudes são qualidades humanas que visam o bem. Então eu aprendi sim o poder da obediência, eu aprendi sim o momento que eu devo me rebelar, quando a ordem é muito absurda, mas eu aprendi também a resolver problemas, a negociar. Hoje eles não negociam, tanto é que conversa com qualquer psicóloga de RH, que ela vai te dizer o quanto a geração Y causa problema dentro da empresa, porque não reconhecem autoridade, se em 2 anos não tiverem uma promoção, trocam de emprego.
E isso é fruto do quê? Deles só? Não, é fruto nosso. Nós criamos essa geração. Não para emprego nenhum, né? Por causa da rebeldia. Não sabem se submeter à chefia, ao gerente, enfim, ao chefe, ao dono da empresa, né? Não, há nada. Para eles sabem muito mais que o chefe, porque eles sempre tiveram poder. É uma geração que os pais fizeram enfrentar os professores, que hoje numa escola, acho que uma das grandes dificuldades de todos os colegas professores é estabelecer hierarquia. Um menino de 8, 10 anos vira para a professora e fala, meu pai paga seu salário. E o pai acha bonito o filho falar desse jeito. Nossa, eu tenho aqui um pai desesperado, o Douglas, ele não quer que diga o sobrenome. Descobri que o meu filho de 15 anos está usando maconha. Ao mexer na sua mochila, encontrei porções da droga e hoje eu senti o cheiro vindo do seu quarto. Não sei como abordá-lo sobre o assunto, pois temo que a reação seja de muita revolta, pois trata-se de um menino rebelde que sempre tem razão em tudo. Então, Douglas, vai ter que chamar e conversar. Perguntar de onde veio, por que veio, o que está acontecendo e falar que na sua casa você não quer isso, você não aceita, o quarto é dele, mas o quarto está na sua casa e que você não vai aceitar. E aí procura um tratamento psicológico para ele, para medir nível de dependência, o porquê dessa rebeldia. Então, o tratamento psicológico é adequado, né? O tratamento psicológico é adequado. Eu não gosto de falar muito disso quando eu estou em rádio, em público, mas te conhecendo, eu sei que eu tenho essa abertura. Eu acho que nessas horas, o psicólogo e um bom diretor espiritual, seja ele um pastor, um padre, quem quer que seja, ele vem a somar muito. Certo. A Estela também diz a mesma coisa e diz que não consegue controlar o filho, esse tem 19 anos, porque ela nunca sabe onde ele está e quem são as companhias e como ele está se comportando. E ela não consegue dominá-lo. Então, aos 19 anos, no mínimo, ele já tem que estar trabalhando para ter essa vida. Ele tem que ser autônomo e independente. E tem que se estabelecer um contrato, nós em psicologia a gente chama muito de contrato, um contrato de como vai ser o relacionamento entre esses adultos da casa, porque aos 19 anos ele já é um adulto, certo? Você fala, mas ele não se sustenta ainda estuda, então isso tem que ficar claro. Mas fisiologicamente, até legalmente, ele já é um adulto. Então, tem que ser feito um contrato agora. Um contrato, um acordo, né? Um acordo de como vai ser a convivência. Ela e o filho, né? Sim, entre todos os membros da casa. O problema é que os pais estabelecem contratos, mas depois não fazem o contrato se cumprir. E o contrato tem que ser cumprido. Se o cara não lavou a louça do jantar, ele tem que ficar sem o celular naquela noite. Fiquei com dó, até deixei, porque, puxa vida, o dia dele na escola foi puxado, mas a vida não é assim. É lógico que eu não estou falando para ninguém espancar filho. Mas quando tem um contrato... desesperadas aqui. Muitas mães. Sônia Balieri, ela diz assim, meu filho tem 23 anos, não quer trabalhar, não quer estudar, fica em casa o dia todo, exige tudo para comer e também todos os celulares que eu dou, ele perde. O que eu devo fazer? Eu já desconfio também que ele tem alguma dependência química com maconha. Tá. Então, primeiro, procurar um profissional, um médico, para entender essa apatia e esse isolamento dele, né? Não querer trabalhar, não querer estudar. Então, um colega médico aí vem ajudar bastante. Pela idade de 23 anos, pode procurar endócrino mesmo ou psiquiatra, eles vão saber entender melhor. E outra, perder o celular não tem que ter outro. Aos 23 a gente trabalha para ter nossas coisas, né?
Lógico que com raras exceções, o cara faz uma faculdade de medicina, que ele fica fora o dia inteiro, aqui sempre se aplica a norma do bom senso, né? Essa é unânime, é universal. Mas aos 23 perdeu o celular, não tem que ganhar outro. É verdade, é verdade. Tem que estabelecer limite. E parar para se perguntar, por que você não estabelece limite? Por que seu filho está comandando a sua vida a ponto dele escolher até a comida da família? Olha, hoje tem para comer arroz, feijão, e é isso que tem. Não quer. De fome ninguém morre, a não ser que falte alimento. Morrem de fome crianças na Somália, em alguns países africanos, em alguns locais, infelizmente, do Brasil. Mas numa classe média aqui de São Paulo, nenhuma criança vai morrer de fome se ficar sem o almoço, sabe? Pois é. Esse é um limite que você Amaral diz estabelecido. assim, todas as vezes que eu recrimino a maconha, meu filho defende dizendo que hoje a maconha é até um medicamento. Como eu posso assumir isso e contornar? A maconha pode até ser medicamento, da mesma forma que paracetamol também é, Rivotril também é, e você não sai tomando isso, concorda? É verdade. Tanto que essa medicação é vendida na drogaria, porque ela é droga. Então, se eu não tomo remédio que eu não preciso, eu não devo fumar maconha. Nossa. Eu sou meio grossa, né, Zildete? Não, eu acho que é lógico, né? É uma coisa bem lógica, né? Eu acho que é bem por aí. Então, isso daí é tanto que pílula anticoncepcional tem efeito colateral. Então, se ele é um medicamento, ele tem os seus benefícios, que não me cabe discutir, e tem as suas contraindicações. Então, vamos analisar nas contraindicações? Entendeu? Para a juventude, o argumento tem que ser racional. Às vezes os argumentos morais, eles são válidos, mas o jovem ele não está ligando para o argumento moral. Então entra com argumentos racionais. Tem um neurocientista maravilhoso, Pedro Calabres, que disponibiliza vídeos no YouTube. E tem um dele maravilhoso falando sobre a questão das drogas e a sinapse. Mostra para o seu filho. E aí ele discute com o doutor da Unifesp. Muito bom, muito bom. Realmente é bem por aí. A gente precisa, acho que o pessoal que escreve aqui para nós, eles querem mesmo esse tipo de solução, né? Esse tipo de atitude. Ninguém está escrevendo aqui para dizer, olha, vai ler, vai procurar. Não, realmente eu gosto, Márcia, porque você dá a solução. Eu acho muito prático isso, né? Inclusive o nosso ouvinte Glauco Pereira de Oliveira está dizendo aqui, estou conectado, o programa está 10, tá vendo, não é? Só pergunta não, a gente tem um elogio bacana aqui. Obrigada, Glauco, um beijo para você, um bom fim de semana. Muito obrigada, Cláudia. Não é? Então, que mais aqui, vamos ver. Só faltava essa, minha mãe me deixa de castigo. Isso e eu acho que está errado. Eu já tenho 12 anos e a minha mãe me deixa de castigo. E agora, doutora? Então, preciso ver por que a mãe deixa de castigo e como que é o castigo, né? É verdade. Mas eu não quis deixar de responder para você, Fabiana. Ela está dizendo assim, só faltava essa, minha mãe me deixa de castigo. Então, Fabiana, mas olha só, aqui a gente tem que repensar, e às vezes aos 12 anos é meio complicado, eu vou defender os jovens também. A gente tem que tentar entender como que a sua mãe vê o mundo. Quando ela te puser de castigo, reflita como que ela está vendo o mundo. E por que ela te pôs de castigo? Faça uma análise, porque existem sim pais e mães erram e às vezes vão pôr de castigo por coisas que nós consideramos muito simples, que não precisaria tudo isso. Se o que você está querendo, Fabiana, é melhorar o diálogo com a sua mãe, chega nela e fala, mãe, eu queria conversar melhor com você. Antes de me pôr de castigo, vamos conversar? Mas chega num momento em que a mãe está legal, está bem, e mostra para ela, Fabiana, que você está pronta para conversar com ela. E que, na realidade, às vezes, tudo que você está querendo, Fabi, é a atenção da mamãe.
Às vezes a mãe está trabalhando demais, ou está dando mais atenção para o irmão do que para você. Eu não sei o que está acontecendo. Mas, no fundo, talvez o que você está me falando é que você quer conversar mais com a sua mãe, ser mais próxima dela, ser mais amiga. É verdade, muito bom. Tá vendo, Fabi? Tudo tem jeito, né? Eu tenho muita pergunta aqui. Muitos jovens ouvindo a gente hoje, e aí a Gláucia diz assim, como é que faz para parar um chilique da minha mãe? Por exemplo, eu quero tomar sorvete antes do jantar e ela não deixa. Como é bom para uma criança se acalmar, tomar um sorvetinho. O que eu posso fazer? Olha, mas tem mãe que dá chilique mesmo, né? Você vai ter 42 anos e sua mãe vai ter chilique se você quiser tomar um sorvete antes do jantar, tá? Verdade. Deixa um pedaço janta e deixa um pedaço pro sorvete depois. A minha era mestre em dar chilique também por conta de comida. Para ela eu nunca comia direito. Pois é, e às vezes as mães nos engordam tanto, né? Nossa Senhora! Olha, você tá sempre com fome, você tá sempre com frio. Eu tenho 6 quilos abdominais aqui que é de carinho materno. Que ótimo isso. Então, aí diz assim, eu tenho um filho de 2 anos, a Rebeca. Eu tenho um filho de 2 anos que adora dar chilique esperneando no chão quando ele quer alguma coisa. O que eu posso fazer? Deixar espernear. Deixar espernear? Deixar espernear. Toma cuidado para ele não se machucar, né? Mas deixa espernear. Quanto mais atenção você der, você dá mais reforço. Quando ele se acalmar, pode colocar ele no tapetinho para pensar por 2 minutos. Bem super nani mesmo. Entendi. Quer dizer que deixar no cantinho para pensar não é castigo. É uma forma carinhosa do castigo. Ele tem que parar para refletir. Né? Mas é lógico que o que acontece? Quando eles fazem isso, a gente que é mãe perde a paciência também. Aí a gente grita com eles e eles estão gritando com a gente. Então é como se a gente regredisse a idade da criança. Eu tenho que mostrar que eu sou o adulto no controle da situação. Então ele vai espernear, eu não vou dar atenção. O esperneio vai durar lá uns 5 ou 6 minutos, porque sem atenção não vai durar muito tempo mesmo. E aí você pega e explica. Toda vez que você fizer isso, a mamãe não vai te dar atenção. E aí coloca para pensar. É verdade. Tenho aqui uma mãe desesperada. Ela diz, como eu posso descobrir que o meu filho é educado fora de casa? Pelo feedback que as professoras dão, que a mãe dos amiguinhos dá. Normalmente as pessoas dão feedback para a mãe. E não se cobre tanto, ele é criança, então ele vai cometer os erros dele, as gafes dele, e aí só cabe você conversar. Mas olha, a professora normalmente é um ótimo filtro para te dar esse feedback. A coordenadora da escola, normalmente elas são boas pessoas. Então, Alice, ela não quer dizer o sobrenome, não quer se identificar. Ela diz assim, eu sou separada, casada pela 2ª vez, e a minha filha do primeiro casamento é muito revoltada e tem muitos ciúmes do irmãozinho do meu 2º casamento. A minha filha, ela é dispersa, ela é indiferente, ela nos trata com arrogância e é muito carente. Ela quer só o meu carinho para ela, em todas as situações ela requer atenção. Eu não sei como agir. Poderia me ajudar? Lógico. É Alice, né? Alice. Alice, querida, então é assim, ó. Qual é o problema do filho de um primeiro relacionamento que vive num segundo? Porque ele é meio que um estranho no ninho e não se sinta culpada por isso. Eu vou explicar por quê. Ele vê um irmãozinho que tem a família completa, papai e mamãe morando juntos. E ela nessa família só tem a mamãe. Então é óbvio que causa nela uma insegurança e uma desestrutura psíquica. Então o que seria importante? Que o pai dessa 2ª criança mostre para ela que ela também faz parte desse contexto familiar. Que ele a ama tanto quanto ama o irmãozinho.
E você mostrar para ela que, independente do que aconteceu, ela tem o seu amor. Se o papai dela for presente, ela tem o amor do papai, que o irmão a ama muito e que o seu atual companheiro também. Mas toda essa insegurança, essa indiferença dela, essa ciumeira que ela está tendo, é porque ela tem medo de ser deixada de lado agora que você é feliz. Já que você não foi feliz com o pai dela e agora você é feliz, você vai abandoná-la também. Mostrar para ela, conversando também, o quanto foi importante para você ser mãe dela, o quanto você aprendeu sendo mãe dela, que você não sabia trocar uma fralda e hoje você faz um monte de coisa. Essas frases leves do cotidiano, do dia a dia, tendem a melhorar o seu relacionamento com ela e melhorar até a ciumeira dela, viu? Né? Eu tenho aqui uma pergunta da Bia Scalione. Ela diz assim: o meu filho já está com 42 anos e não quer sair de casa, tem milhões de namoradas e parece que realmente não quer casar e nem mudar a situação de sair de casa e deixar de ser meu filho. Se deixar de ser filho, não vai deixar mesmo, né? Mas ela diz assim, que ela às vezes se sente culpada porque ela acha que é a atitude dela com o filho que faz com que ele seja tão dependente. O que ela deve fazer? Começar a trocar. Aos 42, por exemplo, já dá para ele lavar a própria roupa, sabia? Então, já passe algumas responsabilidades da casa para ele. Aproveita para falar para ele que você já está mais experiente, mais cansada e coloque algumas atividades da casa para ele fazer. Faz bem. O problema é que às vezes aos 42, a mãe ainda trata como se ele tivesse 15. Comidinha pronta, de guardar a roupa. E aí o cara não vai querer assumir a vida de adulto mesmo, né? Então comece a cortar alguns mimos aí, até porque vai fazer bem, porque nenhum de nós é eterno. E é bom que filhos saibam se virar, né? Eles não abandonam a gente não, viu? Eles voltam. A vida está me ensinando que filho autônomo volta para casa. A gente já falou disso, mas tem muita pergunta aqui perguntando se é errado colocar o filho de castigo. Não é não, faz bem, molda o caráter, não é para espancar ninguém. Espancamento e tortura é uma coisa. Castigo, olha só, tem um psicoterapeuta chamado Winnicott, que ele diz que é necessário frustrar adequadamente a criança. E o que é frustrar adequadamente a criança? É frustrar conforme a faixa etária. Aos 2 anos de idade, a criança não vai entender um discurso muito longo. Então você tem que falar não e deixar no tapetinho. Aos 12, você falar não e deixar no tapetinho, o cara vai rir da sua casa, da sua cara. Então você vai falar não e tirar o iPad, tirar o celular, por um tempo que você consiga cumprir. Ele só vai ter o celular para ir para a escola. Não, sem celular o cara vai sem celular para a escola. E se eu precisar falar com ele, você vai ligar na escola. Simples assim. Quem vai para a escola, simples. Nenhuma coordenadora, nenhuma professora vai te impedir de você falar com seu filho. Então, o frustrar adequadamente é frustrar conforme a faixa etária. E não prometa castigo que você sabe que você não vai cumprir. Vou deixar o cara um mês sem celular. Não vai, a gente sabe que hoje em dia ninguém fica um mês sem celular. Então, deu castigo. Agora, eu tenho aqui vários filhos revoltados, porque minha mãe age assim. A Rose diz assim: o que eu sou? Um cachorrinho que obedece tudo que ela manda? Eu não quero ser assim. Qual a chance da palavra de um filho, que um filho tem, contra a palavra tão importante de uma mãe? Nossa. Então, quando ela está falando que ela se sente um cachorrinho, então talvez a mãe esteja impondo muitos desejos em cima dela. E aí a gente tem que entender um pouco isso. Por que tantos desejos, tantas vontades, e por que essa pessoa está sentindo que a personalidade dela está anulada? Então tenta conversar com a mãe, mostrando que existem coisas, que existem posições que são o seu desejo e não o desejo do outro, né? É verdade.
verdade. Nossa, Existe tem um muita espaço reclamação que a mãe de mãe tem que aqui, hein? respeitar. Como é que vai ser o dia da mãe de vocês, pessoal? Aqui, olha, ela tem 60 anos, tem preconceito com negros e homossexuais e, além disso, ela me bate por motivos fúteis. Às vezes ela tem razão, eu falto no curso e sei que é errado, mas ela fica exausta e diz que ela paga à toa a escola e começa a gritar comigo e me xingar. Só isso que ela faz, gritar. Eu queria não poder chorar, mas sempre choro. Ela diz que eu vou virar empregada e puxa meu cabelo e diz para eu varrer a casa. Eu varro por medo, porque se eu não fizer isso, ela é capaz de me espancar. Além de me bater, ela me humilha, é uma covarde. Aí o negócio é muito comprido aqui, não vou ler tudo não. Mas essa moça tá bem complicada em casa, hein? Tá, e dependendo da faixa etária, tenta procurar um atendimento psicológico. Existem locais que procuram, que fornecem atendimentos psicoterápicos gratuitos. São bons lugares, viu? Lugares aqui não só em São Paulo, mas existe um projeto que é nacional, que é o do CAPES. O CAPES, ele é ligado ao governo e lá tem psicólogo, assistente social, tem pessoas que podem te ajudar a você entender esse processo da sua mãe, né? Porque o que ela está trazendo é uma mãe psicótica, uma mãe com alguns problemas mentais, ou ansiedade, ou depressão, eu não tenho como difícil afirmar. A gente não conhece o problema todo, né? Mas é bom saber, menina, que ela não quer que diga o nome, é Rose, né, só. É bom saber que você pode procurar ajuda médica, como a doutora Márcia está indicando, né? E aqui tem mais perguntas, viu? Mas muitas. Porque é assim, quando eu tô no MSN, ela fica olhando as janelinhas e fica perguntando com quem eu estou conversando. E eu sempre digo que é com o pessoal da sala, porque são só eles que eu tenho no MSN, no Messenger mesmo. A história fica mais ou menos assim. Minha mãe, com quem você está conversando? E eu digo, com o pessoal da sala. Minha mãe, que pessoal? E eu, o pessoal. Aí eu falo o nome. Minha mãe, o que eles estão falando? Nada demais. Minha mãe, abre aí a janela, deixa eu ver o que eles estão falando. Bom, esse é um problema da mãe que procura controlar o filho na internet, né? Sim, e qual mãe não tenta, né? Boa parte delas. Então, sua mãe faz parte das mães normais do planeta, viu? Vai ser assim mesmo, e eu vou te contar um segredo. No futuro você sente falta disso, viu? É verdade. No futuro você vai sentir falta de alguém que te incomode com quem que você está falando da MSN. É mesmo. Bom, nós estamos nos minutos finais, tem muita pergunta, tem muitos filhos aqui insatisfeitos. O que a gente pode dizer para essas mães que querem que os seus filhos fiquem bem, esses filhos que querem que suas mães sejam legais? Amanhã é Dia das Mães, a gente sabe até que é uma data comercial, mas é um dia de comemorar, né? É um dia de ficar junto, de refletir. O que a senhora pode falar para eles? Então, é uma data comercial, mas datas comerciais também têm seu lado positivo. Nos levam a refletir sobre as pessoas que amamos. Então, o Dia das Mães, um Dia dos Pais, um Dia dos Namorados é um dia bom, que é um dia de reflexão. É um dia onde a gente se volta, é um dia onde a gente pode estabelecer um convívio e talvez mudar a forma de convívio, né? Eu vou falar para todos os filhos aí que ainda têm suas mães, né? Que olhem para suas mães amanhã com carinho, com amor, lembrando que muito do que você é graças a ela e muito do que você não é também graças a ela. Então, isso equivale. E que, com exceção de algumas poucas mães, mas com certeza ninguém nunca mais vai te amar do jeito que a sua mãe te ama. Não existe, o grande amor da nossa vida é a nossa mãe, né? E aí depois a gente vai entender isso quando a gente tiver os nossos filhos. E para as mães, eu queria mandar um abraço e falar que nós somos poderosas, nós somos ótimas, menos cobrança e mais vivência. Aproveita seu filho e curte cada momento, porque até nos erros ele está mostrando que você fez um bom trabalho às vezes, né? Então, permita-se ser mãe, sorrir mais e curtir a maternidade com menos cobrança, menos culpa.
É sim, é verdade. O importante é a gente ser feliz, a gente praticar o amor, né? O amor tem que estar acima de tudo nos relacionamentos. Acho que o amor é uma saída, é uma solução para todas as coisas. E se você não conseguir se relacionar e tiver difícil e precisar de uma ajuda, a doutora Márcia está aí à disposição. Quais são os seus contatos, por favor? Então, quem quiser acessar o nosso site é www.cadmon.com.br, Cadmon com K. Quem quiser me seguir no Facebook é Márcia Regina Mendes Silva. E os telefones são 4318-3574, 4318-3575. Que beleza. Eu estou colocando aqui no meu Face, é cadmo.com.br, o contato da minha excelente entrevistada de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E para vocês que não deu tempo da gente responder tudo, aí vamos ver uma próxima oportunidade, tá bom, Márcia? Sempre que você quiser, Zildete, estou à disposição. Agradeço demais, viu? Para você também, olha, um feliz Dia das Mães. Igualmente. Certo? Um dia muito abençoado para você, tudo que eu posso lhe desejar. Amém. Um abraço imenso para você, para suas filhas. Obrigada, tá? querida. Um excelente dia e a todos aí, paz e bem. Muito obrigada. E eu desejo também a você, às suas filhas, um dia feliz, alegre, que vocês possam se confraternizar com muito amor sempre. E aos ouvintes também, que vocês tenham um dia bem gostoso amanhã. Se você não tem mais a sua mãezinha, faça uma oração. Com certeza ela está melhor do que nós com o Papai do Céu. Querida, muito obrigada. Meu carinho especial. Amém. Obrigadão, linda. Bom fim de semana, viu? E para vocês, ouvintes, o meu carinho também. E ao Céu Pro Saúde, sempre com você. E eu também aqui, sábado que vem ao meio-dia em pontinho, estaremos juntos novamente. Um beijo no coração e uma linda semana bem abençoada. Até lá. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde. Alcel Zap, o novo serviço da Alcel. Com o Alcel Zap, você pode agora encontrar o médico que você necessita e marcar sua consulta. A sua carteirinha Alcel passa a ser digital e estará na tela do seu smartphone. Você fica sabendo das promoções e campanhas preventivas promovidas pela Alcel. Com o aplicativo, você pode atualizar suas pendências cadastrais ou financeiras. Além disso, tem acesso ao botão antipânico, que dispara pedido de socorro e atendimento de emergência. Aplicativo Alcel, disponível para o sistema Android. Vá até a Google Play e baixe o aplicativo Alcel Zap. Alcel, uma empresa a serviço da vida e da saúde. Showtime Web Radio.